Bom dia, pessoal. Bom dia, professor. Bom dia, Ana Luísa. Bom dia, Beatriz. Bom dia, Bruna, Sara, Júlia. Bom dia, Levi, Lucas. Bom dia, Luiz Samarinho. Bom dia, Murilo Aguiar, Pétala, Sara, Victor Batista. Tudo bem? Tudo. Tudo, professor. Como é que estão as coisas aí? Tudo tranquilo? Tranquilo. Um monte de trabalho, mas tá tudo tranquilo. É verdade. É isso aí. Vamos lá, então. Vou aqui espelhar a nossa telinha da apostila. Vamos dar sequência, então. Vamos ver. Aqui. Nós paramos naqueles exercícios sobre propriedades periódicas, não é isso? Estão vendo aí a apostilinha? Isso. Aí Sim. na página 24, pessoal, da apostila. Peguem a apostilinha, material aí para correção. E vamos lá para o primeiro item, aqui, primeiro exercício, né? Então ele diz aqui, ó, na tabela a seguir, os símbolos dos elementos químicos foram substituídos por letras do alfabeto. Beleza, então, pegou a tabelinha, colocou umas letras do alfabeto aqui, A, B, C, D, E, F, G, e aí quer que você responda aqui embaixo, né? Com base nas propriedades periódicas, responda as questões. Então, vamos lá para o item A. Qual elemento tem o menor raio atômico? Então, vamos ver aqui, o raio atômico, ele vai aumentar no período, no grupo, né, de cima para baixo, e no período, ele vai aumentar aqui da direita para a esquerda. Então, o que tem menor deve ser aquele átomo que está localizado mais aqui para o lado direito da tabela periódica, né? Esse átomo, então, é o... Aqui. Vou ver se eu consigo marcá-lo aqui, não dá, não aparece. Então, o átomo F aqui tem o menor raio atômico. No item B, qual elemento tem o maior raio atômico? O maior. Bom, o maior, se o raio atômico aumenta de cima para baixo, no grupo, e no período aumenta lá da direita para a esquerda, então esse carinha aqui, ó, esse átomo A, que está aqui na parte de baixo, mais para o lado esquerdo da tabela periódica e mais abaixo, no lado esquerdo, é quem tem o maior raio atômico. Portanto, é o elemento A. C. Que elementos não são metais? Bom, quem não é metal é quem está lá do lado direito, na parte de cima da tabela periódica, né? Então, quem não é metal, eu tenho aqui os átomos F, eu tenho o átomo G. E aqui esse átomo E, como eu estou vendo aqui no grupo 14, né? Ele está aqui na região dos semimetais, né? Também ele não é metal. Então, elementos que não são metais, E, F e G. Que elementos são metais? Então, os metais estão lá do lado esquerdo da tabela periódica. Nós vemos aqui que os metais são os elementos A, é um metal alcalino, elementos B e C são metais alcalinos terrosos, o elemento D é um metal de transição. Então, os elementos que são metais, no item D aqui, A, B, C e D. Vamos descer um pouquinho mais aqui. Ver se consigo deixar a tabela também aqui projetada. Vamos lá. Item E. Qual elemento é o que tem um comportamento que é o contrário do raio atômico? A eletronegatividade aumenta no grupo, na coluna, de baixo para cima, e aumenta no período da esquerda para a direita. Então, o elemento que está localizado aqui nessa região mais alta, descendo aqui um pouquinho. Item F. Qual metal alcalino terroso tem menor raio? Então, vamos lá, os metais alcalino terroso.
Então, aqui está o grupo 2. Eu tenho aqui 2 metais alcalinos terrosos, o B e o C. E ele quer saber qual deles, se o raio atômico aumenta de cima para baixo, quer dizer, então, que o elemento C tem raio atômico maior do que o elemento B. Portanto, quem tem o menor raio atômico é o elemento B. Item G. Qual elemento a afinidade eletrônica? Menor afinidade eletrônica. Bom, a afinidade eletrônica tem o mesmo comportamento da eletronegatividade. Ou seja, no grupo aumenta de baixo para cima, e no período aumenta da esquerda para a direita. Então, quem está aqui nessa região do lado esquerdo da tabela periódica são aqueles que têm menor afinidade eletrônica. São os metais, né? E mais abaixo. Então, eu tenho aqui o nosso amiguinho, elemento A, aquele que tem a menor afinidade eletrônica. Item H, que elemento do quarto dia de ionização? Então, no quarto período, quem tem maior energia de ionização? Vamos ver aqui. Primeiro período, primeira linha, segundo período, terceiro período, quarto período. Quarto período, eu vou comparar, então, os elementos C e E. Qual deles terá maior energia de ionização? Bom, a energia de ionização tem o mesmo comportamento da eletronegatividade e da afinidade eletrônica. De baixo período, na linha, vai aumentar. Tem maior energia de ionização, vai ser o elemento E. Portanto, elemento E. Anotaram aí, pessoal? Sim, professor, agradeço. Vamos lá para o exercício 2. Então, no exercício 2, ele pergunta aqui: com auxílio da tabela periódica, assinale a resposta correta. Então, vamos lá. Item 1. Halogênio com maior raio atômico. Se vocês pegarem a tabela periódica, né, e observarem, no grupo dos halogênios, é o grupo 17, ou 7A. Você tem que dar para enxergar na tabela periódica aqui, né? Então, tá aqui, ó, grupo 17 ou 7A, os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Então, ele pergunta para nós qual deles tem maior raio atômico. O raio atômico, então, nós sabemos que aumenta no grupo de cima para baixo. Então, dentre eles, nós temos aí o iodo, né? Assinalamos aí o iodo, item D, porque ele está mais abaixo no grupo. Elemento do segundo período com menor tamanho. Segundo período. Então, é a segunda linha, né? Na segunda linha, nós temos aqui primeiro período, onde está o hidrogênio. Segundo período, onde está o lítio, berílio, boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e neônio. Ele está perguntando, no segundo período, quem tem o menor tamanho, quem tem, então, o menor raio atômico. Se o raio atômico aumenta no período da direita para a esquerda, significa que quem está mais para o lado direito da tabela periódica vai ter menor raio atômico, menor tamanho. Então, no segundo período, quem tem o menor raio atômico é o neônio. Está dando para enxergar a tabela atrás de mim aqui, pessoal? Um pouco. Um pouco, né? Tá meio ruinzinho. Vocês estão com a tabela periódica na mão aí, né? Fica mais fácil para acompanhar. Sim. Sim, tá aí pelo periódico na apostila. Isso. Sim, rapaz. Essa minha tabela aqui não está muito bom de enxergar aqui. No laptop a câmera também não é muito boa. Mas vamos adiante. Terceiro item, né? Elemento do grupo dos gases nobres com maior energia de ionização. Então, dentre os gases nobres, quem tem maior energia de ionização? A energia de ionização aumenta no grupo de baixo para cima. Então, quem está mais acima, lá no grupo dos gases nobres, é o hélio. Está lá, o primeirão lá. Então, ele tem a maior energia de ionização dentre os demais. Item 4. Grupo em que os elementos têm maior afinidade eletrônica. Bom, sabemos que a afinidade eletrônica vai aumentar
né, dentro do período da linha, lá da esquerda para a direita. Então, os caras que têm maior afinidade eletrônica vão estar localizados mais para o lado direito da tabela periódica, com exceção dos gases nobres que não têm afinidade eletrônica, né? A afinidade deles por elétrons é zero. Então, os carinhas que têm maior afinidade eletrônica, que grupos seriam, então? Nós temos os halogênios, são eles que estão mais à direita na tabela periódica. Então, dentre os grupos, né, esses são os elementos que têm maior afinidade eletrônica. Item 5, né? Elemento do segundo período com maior eletronegatividade. Então, se você pegar a tabela periódica, no segundo período, eu tenho, começando lá da esquerda, o lítio, depois o berílio, depois o boro, o carbono, o nitrogênio, o oxigênio, flúor e neônio. Bom, quem tem maior eletronegatividade? Vai ser quem está mais para o lado direito, para a região dos não metais, né? Porque a nossa eletronegatividade aumenta também no período da esquerda para a direita. Portanto, no segundo período é o nosso amigo flúor. Sabemos que os gases nobres não têm eletronegatividade, porque eles não precisam de elétrons, não atraem elétrons, eles são estáveis, né? Então, assinala a alternativa A, né? Flúor. 6. Metal alcalino de menor raio. Os metais alcalinos estão no grupo 1 da tabela periódica. Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio, né? E sabemos que o raio atômico aumenta no grupo de cima para baixo, né? De cima para baixo. Então, quem tem posição no grupo que está mais abaixo, né, tem maior raio atômico. Então, no caso, o frâncio tem maior raio atômico, né? E quem tem o menor raio atômico está mais na parte de cima no grupo, né? Portanto, o lítio. Alternativa A. Posso passar aqui, pessoal? Por mim, tudo bem. Sim. Então, vamos adiante. Mais uma perguntinha aqui, 7, né? Elementos com tendência em formar íons positivos. Nós sabemos que são os metais. Olha, alternativa A. Metais têm raio atômico grande, eles têm baixa afinidade eletrônica, baixa energia de ionização, baixa eletronegatividade, tendência a perder elétrons, então tem a tendência a formar cátions, íons positivos, né? 7. Elementos que apresentam características intermediárias entre metais e não metais. Aí nós estamos lidando com os semimetais ou metalóides, né? Boro, silício, germânio, arsênio, antimônio, telúrio, polônio, são os nossos amiguinhos semimetais ou metalóides. Na 9, ele pergunta aqui, grupo que apresenta elementos de grande estabilidade e, consequentemente, elevada energia de ionização. São os gases nobres, né? Os gases nobres, eles têm alta estabilidade, porque eles têm a camada de valência completa, lá com os 8 elétrons, ou seja, a regra do octeto, né? Com exceção do hélio, que tem só 2 elétrons na única camada que ele tem. E eles têm uma elevada energia de ionização, porque para você arrancar elétrons deles é quase que impossível, né? E eles têm eletronegatividade igual a zero, não tem atração, não atraem elétrons e também não tem afinidade eletrônica, não se interessam em ganhar elétrons. Então, são os gases nobres. 10. Grupo com tendência de perder elétrons e, consequentemente, baixo valor de energia de ionização. Olha, quem tem tendência a perder elétron é metal, né? Porque metais têm baixa energia de ionização, é fácil tirar elétrons deles, tem baixa afinidade eletrônica, eles não se interessam em ganhar elétrons, né? E então a tendência deles vai ser perder elétrons, né? Para que a camada de valência, que era a penúltima, passe a ser a última, passe a ser a camada de valência, com 8 elétrons, e aí eles adquirem estabilidade. Então, esses caras são os metais alcalinos. Item alternativa D aqui. Na 11, ele pergunta,
Elemento químico que, apesar de não ser um metal, apresenta a mesma configuração eletrônica que a última camada dos metais alcalinos. Então, você percebe que no grupo dos metais alcalinos, o grupo 1 ou 1A, eu tenho lá o hidrogênio colocado lá na tabela, né? Mas ele não é um metal, né? Não tem característica de metal. Mas ele tem uma configuração eletrônica que tem um elétron na última camada, na camada de valência. Por isso ele está colocado lá no grupo 1. Então, hidrogênio. A questão 3, ele pergunta aqui, o raio atômico é uma propriedade periódica que exerce grande influência na reatividade dos átomos. Então, vamos lá, no item A. Explique, em termos de carga nuclear efetiva, a variação apresentada pelo raio atômico para os elementos localizados em um mesmo período da tabela periódica. Então, muito bem. Qual a explicação para isso? Sabemos que o raio atômico, no período, na linha, ele vai aumentar lá do lado direito, onde estão os não metais, para o lado esquerdo, onde estão os metais. Por que isso acontece? Porque você tem uma carga nuclear efetiva, que seria a carga elétrica, da quantidade de prótons que você tem no núcleo do seu átomo. Então, se você fizer uma comparação, por exemplo, entre o flúor, que está no segundo período, e entre o lítio, que também está no segundo período, percebam que o flúor e o lítio, por estarem no segundo período, eles têm a mesma quantidade de camadas eletrônicas. Eles têm 2 camadas. Estão no segundo período. Eles têm a camada eletrônica K e a camada eletrônica L. No entanto, o flúor tem 9 prótons no seu núcleo e o lítio apenas 3. Então, o flúor tem 9 cargas positivas que vão exercer uma força de atração nos elétrons da camada de valência mais intensa do que no caso do lítio, que tem só 3 cargas positivas, 3 prótons. Então, isso é carga nuclear efetiva. É a quantidade de cargas que eu tenho, né, positivas, prótons lá no meu núcleo, e quanto mais prótons eu tiver no núcleo, maior a força de atração que eles exercem nos elétrons da camada de valência. E se essa força de atração é maior, os elétrons vão ser puxados mais para dentro, né, mais para próximos do núcleo, diminuindo o raio atômico. Por isso que os elementos que têm maior carga nuclear efetiva terão menor raio atômico. Isso dentro de um mesmo período na tabela periódica. Tudo bem, pessoal? Então, depende da quantidade de elétrons para... Não. Depende da quantidade de prótons. A quantidade de prótons no núcleo. Quanto mais prótons tiver no núcleo, mais carga nuclear efetiva, mais cargas positivas, maior a força de atração pelos elétrons da camada de valência. Isso diminui o raio atômico. Aqui no item B, considere os seguintes pares, né, de espécies químicas. Então, pegou aqui o alumínio neutro e o cátion alumínio 3+. E aqui eu tenho o oxigênio neutro e o oxigênio 2-, o ânion. Aí ele pergunta aqui, ó, indique para cada par a espécie que apresenta o menor raio. Justifique a sua resposta. Então, nós temos que lembrar, quando eu tenho um átomo neutro, tem raio atômico. E quando eu tenho um íon, eu tenho raio iônico, né? Com relação aos íons que são os cátions. Quando o átomo perde elétrons, esses elétrons saem da camada de valência. E essa camada de valência, então, deixa de existir e passa a ser a camada anterior, a nova camada de valência, né? Se uma camada eletrônica desaparece quando os elétrons saem, então o raio atômico fica menor, né? Então percebam que o raio iônico do cátion é sempre menor do que o raio atômico do átomo neutro. Nesse caso do cátion,
quem tem o maior raio é o átomo neutro, alumínio. No caso do ânion, eu vou ter elétrons entrando na camada de valência. Quando os elétrons entram na camada de valência, eles começam a empurrar os outros elétrons que estão nessa camada. Eles criam um afastamento. Criando esse afastamento, o raio atômico aumenta. Então, o raio iônico, o raio do nosso íon, que seria, no caso, o ânion, O2-, vai ser maior do que o raio do átomo neutro, o raio atômico do oxigênio. Então, qual é a nossa conclusão? O raio do cátion é sempre menor do que o raio do átomo neutro. E o raio do ânion é sempre maior do que o raio do átomo neutro. Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo. Vamos para o exercício 4. Diz aqui, a sacarose, conhecida comumente como açúcar comum, é um sólido cristalino a temperatura ambiente. Obtida pela condensação de glicose e frutose, sua fórmula química é C12H22O11. Coloque em ordem crescente de eletronegatividade os elementos químicos que compõem a molécula desse carboidrato. Justifique sua resposta com base na localização dos elementos na tabela. Então, vejamos aqui, nós temos a glicose, C12H22O11. Ela é formada por átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Então, para colocar isso em ordem crescente de eletronegatividade, eu vou ver o elemento que tem a menor eletronegatividade e vou organizar até chegar ao que tem a maior eletronegatividade. Observando na tabela periódica, eu vejo que o hidrogênio está lá no grupo 1 da tabela, né? Ele está no grupo 1, está lá do lado esquerdo e na parte superior. Eu vejo também que o carbono está lá no grupo 14, no segundo período, lá na parte superior, primeiro elemento do grupo 14. E o oxigênio é o primeiro elemento do grupo 16, calcogênio. Então, lembrando que a eletronegatividade sempre vai aumentar no período da esquerda para a direita e no grupo de baixo para cima, eu já percebo que o oxigênio é mais eletronegativo do que o carbono. Então, eu já vou colocar aqui o nosso oxigênio como sendo o mais eletronegativo. E aí, na sequência, eu percebo que o carbono, que está muito mais à direita da tabela periódica, também tem uma eletronegatividade maior do que a do hidrogênio. Portanto, quem tem menor eletronegatividade, hidrogênio, na sequência vem o carbono e, por último, o mais eletronegativo, o oxigênio. Tudo bem, pessoal? Sim. Tudo, professor. O exercício 5. Ele diz aqui, os elementos químicos prestam-se a inúmeras aplicações relacionadas ao nosso cotidiano. Para se montar, por exemplo, uma célula fotoelétrica, dispositivo capaz de gerar uma corrente ou tensão elétrica, quando excitado por luz, são utilizados para construir fonte de elétrons, metais como o rubídio, e também como césio, né, sobre os quais a luz incidirá. A utilização desses elementos está no fato de apresentarem o quê? Bom, rubídio e césio. Rubídio e césio são elementos que estão no grupo 1, são metais alcalinos, né? E se são metais alcalinos, têm propriedades periódicas características. Esses caras, como são metais alcalinos, no item A, têm pequenos raios atômicos? Mentira, eles estão lá na parte de baixo, no grupo dos metais alcalinos. Raio aumenta, né, de cima para baixo. Eles são os dois últimos elementos desse grupo. Então, o raio atômico deles é grande, não é pequeno. Item B, elevados potenciais de ionização? Mentira, metais têm baixo potencial de ionização. É fácil arrancar elétrons deles. A energia para arrancar os elétrons deles é bem pequena.
E sabemos que o potencial, né, de ionização, ele vai aumentar de baixo para cima no grupo. E eles são os dois metais que estão lá embaixo nesse grupo, né? Os que têm menor potencial de ionização. Item C. Elevada eletroafinidade ou afinidade eletrônica. Mentira! Metais como eles têm baixa afinidade eletrônica ou eletroafinidade. Eles não se interessam em ganhar elétrons, eles se interessam em perder. E a afinidade eletrônica nós sabemos que aumenta no grupo, né, de baixo para cima. E eles estão na parte mais de baixo desse grupo, dos metais alcalinos. Item D, elevada eletronegatividade, conversa fiada. A eletronegatividade dos metais é sempre baixa. E como eles estão no grupo 1, eles estão lá na parte de baixo da tabela periódica, sabemos que a eletronegatividade aumenta de baixo para cima. Quem está mais abaixo tem menor eletronegatividade. E no item E, baixos potenciais de ionização. Isso é verdade. Eles perdem elétrons facilmente. A energia necessária para remover elétrons deles é baixa. E o potencial de ionização também se comporta da mesma forma, de baixo para cima é o aumento, né? E eles estão mais abaixo no grupo, eles têm baixo potencial de ionização. E isso vai ser muito bom para os caras produzirem corrente elétrica nesse tipo de dispositivo que tenha rubídio e césio, porque quando bater a luz, essa luz vai arrancar os elétrons facilmente desses metais. Então, você vai poder produzir, né, uma corrente elétrica lá no seu painel fotovoltaico, né, uma energia de célula fotoelétrica. E é isso que também torna lá os painéis fotovoltaicos, né, as células fotoelétricas, dispositivos que são relativamente caros, né, porque para você produzir esses dispositivos, né, com esses metais aí, que também são metais que não são fáceis de você conseguir obter, isso deixa o material atualmente um pouquinho caro, relativamente caro. No item 6, elementos com as seguintes características. Combinam-se com metais formando compostos iônicos. Então, ainda não sabemos o que é composto iônico, né? Ainda não expliquei isso para vocês, mas vamos adiante. A camada mais externa tem configuração NS2-NP5. Quer dizer que, então, que a camada mais externa de valência tem 5 elétrons no subnível P, 2 elétrons no subnível S, então a camada de valência tem 7 elétrons. Ah, então eu já sei que esses caras estão no grupo 17 ou 7A, são os nossos halogênios, né? Aí diz, ó, as energias de ionização são altas, de fato. A energia de ionização dos halogênios, que estão lá do lado direito da tabela, são as maiores, né? Então, relativamente aos halogênios mesmo, energias de ionização altas. Possuem altas eletronegatividades. Verdade, são os elementos mais eletronegativos ali que estão lá do lado direito, não metais, né? Da tabela periódica, alta eletronegatividade. Então, dentre as alternativas que nós temos aqui, halogênios. Tranquilo, pessoal? Sim. Sim, professor. Aqui eu tenho um texto, né, de Química em Foco. Deixa eu ver se ele fez alguma pergunta aqui. Fez, né? Então vamos ver aqui esse texto. Como os cientistas criam novos elementos para a tabela periódica? Então ele mostra aqui, né, um esquemazinho, né, do experimento que eles fazem. E o texto diz o seguinte: criar um novo elemento químico dá aos seus descobridores o direito de batizá-lo, estudá-lo, conhecendo mais sobre o comportamento do núcleo atômico. E como isso ocorre? A receita é simples. Por exemplo, você pega 2 elementos mais leves, o titânio, número atômico 22, e o berquélio, né, o actinídeo, de número atômico 97, e tenta fundi-los para criar um elemento mais pesado, no caso, o elemento de número atômico 119. Ou seja, está somando o número atômico 22 do titânio com o número atômico 97 do berquélio, né? E aí você, somando esses prótons, vai obter um elemento de número atômico 119. Faça a fusão acontecer com alta velocidade, né? Em direção a um detector,
e fica esperando o sinal verde. Essa é a teoria, mas na prática a coisa é bem mais complicada. Então ele fala aqui que você tem que fazer primeiro uma aceleração, né, esse acelerador de partículas, né, ele vai acelerar um feixe de titânio ionizado em um tubo de 121 metros a 10% da velocidade da luz. Acelerou, né, esse titânio, então durante 5 meses uma equipe alemã fez esse trabalho, né, e fez aí a colisão desses átomos de titânio em um alvo cravejado de átomos de berílio. Os cálculos, né, são de que a cada 1 bilhão de colisões, um átomo de titânio colide com um átomo de berquélio, né, na velocidade e posição certas para realizar a fusão, criando um novo átomo, né, de 119 prótons. Bom, uma vez que isso aconteceu, a cada 1 bilhão de colisões, uma formou lá um novo núcleo, tem que fazer a separação. Os novos átomos super pesados, formados, né, tudo que tem mais de 102 prótons, é super pesado, tem mais massa e se movem mais lentamente, a cerca de 2% da velocidade da luz. E também reagem de maneira diferente num campo magnético. Então, quando você usa campos magnéticos poderosos, né, muito fortes, você consegue desviar os detector. Aí faz a detecção. Os átomos do elemento 119, né, vão entrar num detector de silício. Esse detector é radioativo e fica emitindo, então, partículas alfa, 2 prótons e 2 nêutrons, de uma forma prevista pela teoria. Esse detector, então, vai registrar esses decaimentos, né, e vai provar a existência do novo elemento. Quer dizer, teve sucesso na fusão desse novo elemento, e aí, uma vez detectado, está comprovado. Os modelos da física predizem que o elemento mais pesado que pode ser obtido deve ter 126 prótons. Puxa vida, a partir dessa quantidade, o núcleo é excessivamente instável. E se ele é instável, então ele vai ter um comportamento aí radioativo, né? Ele vai procurar ganhar estabilidade emitindo radiação. O elemento 119 tem 177 nêutrons e uma meia-vida prevista de 200 microsegundos. É pouquíssimo tempo, né? Não é nem um piscar de olhos isso, né? O tempo que ele vai conseguir se manter. Além de acrescentar mais uma linha à nossa conhecida tabela periódica. Finalmente, para dar o nome do novo elemento, o grupo de pesquisas deve fazer a comprovação da detecção, ela vai ser validada, submetida à International Union of Pure and Applied Chemistry, que pode levar anos, isso aqui, né? A IUPAC, né? Pode levar anos e aprovar um novo nome, né? Enquanto não recebem uma nomeação definitiva, elementos recém-descobertos recebem um nome em latim, como Unum Septium, que seria um nome temporário do elemento 117. Esse Unum Septium, antigamente se falava 117, Unum Septium. Então, uma vez comprovado, o cara vai lá e batiza, e aí o PAC reconhece a existência do elemento químico. Então, voltando lá no nosso esqueminha, tem aqui, né, ele pega aqui uma lâmina alvo, né, e aqui eu tenho berquélio cravejado aqui nessa lâmina, e aí ele tem aqui os processos que acontecem, não? Então eu vou ter o titânio fundindo com o berquélio, formando o elemento 119. Aqui tem uma emissão de titânio, acelerado aqui, né, veio daquele acelerador de partículas, os átomos de titânio vêm, passam aqui nesse estágio 2, né, e vão fazer o quê? Vão colidir, né? Colidem lá com o nosso alvo, né? Uma vez que colidiu, eles passam por uma câmara de separação. Nessa câmara de separação, eu tenho um campo magnético muito forte. Os átomos que colidiram e nada aconteceu, mais leves, vão ser atraídos e removidos aqui, nessa etapa 3. Os átomos do elemento 119 que se formaram, mais pesadões, conseguem vencer esse campo magnético, passam por esse caminho, vão bater aqui no detector, e aí você vai ter obtido lá o seu novo elemento, né, produzido artificialmente. De maneira simplificada, é isso que acontece no seu acelerador de partículas. Com base em informação de criação de um novo elemento, é complexo. Como visto anteriormente, após mais de uma década de estudos e revisões,
Aí o PAC oficializou no ano de 2012 o elemento de 1914 para produzir. Os cientistas russos e americanos bombardearam o plutônio 244 com o isótopo extremamente raro do elemento cálcio, que é o cálcio 48. Com base nesses dados e no seu conhecimento Senhor, tá sobre cortando. o assunto, represente a equação de fusão para obtenção do fleróvio, que foi o nome dado para esse elemento, né? Sabendo que urânio. Oi, pessoal. Alô, alô. Tá travando, professor. O seu áudio tá sendo picado. Tá travando. Tá melhor? Ou eu tô com aquela voz de robô que parece um DJ lá? Pra mim, tá todo mundo saindo com áudio picado. Tá picado, né? O Espera seu, só um pra mim pouquinho. também, Pedro. O seu áudio tá Isso. picado. Aí, de repente, não é muito estranho, de repente fica lento, de repente acelera com tudo assim. É a internet terrível, do né? vizinho, gente, não é minha culpa não. É. Quando é que o cara atualizar a internet dele? É muito ruim. Melhorou aí? rápido Deu para me ouvir agora? Agora deu. Deu para Assim. ouvir? Sim. Então tá lá. Ele quer que nós, É ele quer que nós escrevamos a equação de fusão para obtenção do fleróvio. Então, veja os elementos, né? Plutônio 244. Senhor, tá travando de novo. Acho que é porque Dos tá mostrando o seu actínios, rosto. né? Actinoides. Melhorou aí o sinal? Agora parece que melhorou. Acho que você mostrou a imagem, vamos fica lá. muito pesado. Então eu vou escrever a equação da fusão nuclear, né, para obter o fleróvio. O fleróvio, então, foi obtido como? Com o plutônio 244 e com o cálcio 48. Eu vou abrir aqui na nossa tela a equação já escrita aqui bonitinho, para que vocês possam observar, que não tem como escrever aqui. Então eu vou fazer o seguinte, vou procurar aqui o meu gabaritinho, para mostrar para vocês como é que é essa equação, para vocês escreverem aí. Espera só um pouquinho. Tá aqui. Espera só um instante que eu já abro aqui para vocês e aí dá para mostrar melhor. Deu para enxergar aí? Sim. Então eu vou descer aqui, descer para achar a nossa equação aqui, referente a essa fusão nuclear, né? Então tá aqui, ó, página 26, estão vendo aqui? Química em foco, lá do nosso texto. Esta é a equação, então, da fusão nuclear para a obtenção do fleróvio. Então notem que o isótopo de cálcio 48, né? Então esse átomo de cálcio vai colidir com um átomo de plutônio 244, e aí eu vou ter a formação do fleróvio, um novo elemento químico mais pesado, né? De massa 289, número atômico 114, e vai ser emitido ainda 3 nêutrons. Tá aqui os 3 nêutrons que estão sendo eliminados lá no processo de fusão, né, nuclear. Percebam que a equação, em termos nucleares, está balanceada. Se eu pegar a massa aqui, 289, do fleróvio, mais 3 vezes cada um nêutron de massa, né, eu vou bater com o mesmo valor aqui de 244 do plutônio, mais 48 do cálcio. Quanto ao número de prótons, a quantidade de prótons, eu vou pegar aqui 20 do cálcio, com 94 do plutônio, e vou chegar aqui em 114, que é a massa, né, o número de prótons, né, do fleróvio,
E 3 vezes 0, porque os nêutrons não têm prótons, então vai ser 114. Deu para anotar aí, pessoal? Professor, é 289 ou 259? 289. Ok, agradeço. Posso tirar aqui, turma? Por mim, tudo bem. Então, vamos voltar lá para a apostilinha. Só um pouquinho, deixa eu tirar aqui. E voltando para a nossa apostila. Vamos abrir aqui, esperar um pouquinho. Descarregar este dispositivo on. Só um instantinho. Então tá lá. Descer lá na nossa página. Tá dando para enxergar aí, turma? Sim. Sim, professor. Então vamos Yeah. lá, vamos lá, vamos lá. Bom, nós praticamente encerramos esse primeiro capítulo da apostila, né, que tratou aí de tabela periódica. Então já aprendemos aí quais são, como que é feita essa classificação periódica, né? Vimos quais são as propriedades periódicas, vimos que de acordo com essas propriedades periódicas, os nossos elementos vão ter algumas propriedades características, né? Quanto ao ganhar ou perder elétrons, tendências, né? E essas tendências vão ser muito importantes para que nós façamos o estudo agora das ligações químicas. Então, vocês têm aqui esse exercício, né? Esses exercícios da hora do estudo, estão vendo aqui, pessoal? Hora do estudo? Página 27. Sim. Vocês vão Sim. fazer aqui, vão fazer esses exercícios, né? Que são exercícios aí de vestibulares, né? Tem muitos aqui que são até do Enem. E vocês vão também mandar, né, as respostas dessas atividades que vocês fizeram aqui, numa fotinho lá com as alternativas que vocês escolheram, para mim, lá naquele arquivo de atividades que eu coloquei para vocês. Estão lembrados dele? Aquele arquivo que são Não tem os como esquecer. exercícios. Então, podem fotografar depois lá um papelzinho lá com as alternativas que vocês escolheram e também com as questões dissertativas que vocês responderem e manda essa imagem para mim lá na atividade de exercícios da apostila, tá? Todas são mandadas por lá. Eu vou dar uma introdução agora aqui no capítulo 4, que é agora o estudo das ligações químicas. Então, capítulo 4 aí da apostila, ligações químicas, está mostrando aqui a imagem de um satélite, né? De comunicações, que está aí orbitando o planeta. Vejam que nesse satélite dá para você perceber claramente que tem vários metais aqui, né, constituindo a sua estrutura. Além desses metais, que são essas capas aqui de reflexão de luz, eu tenho aqui não metais presentes aqui nessas telas de geração de energia, telas fotovoltaicas, que recebem a luz do Sol e transformam em elétrons, energia elétrica, para poder fazer com que o maquinário desse satélite funcione. Então, eu tenho combinações aqui de substâncias, né, que têm presentes nelas ligações metálicas, né, entre metais. Eu tenho substâncias que são não metais, combinados a metais, formando compostos iônicos. E eu também tenho aqui compostos covalentes presentes nesse carinha aqui, principalmente nas estruturas mais internas, formadas lá por materiais como plásticos, né, borrachas, tudo presente nessa estrutura. Então, só para a gente dar um primeiro contato, né, inicial, nossas ligações químicas, o ponto de partida que ele coloca aqui é o seguinte: o universo, a Terra e as estrelas, a água, o ar, tudo que está ao nosso redor é formado por milhões de substâncias químicas diferentes.
Pergunta essa aqui: como é possível haver tanta diversidade de substâncias com uma quantidade tão reduzida de elementos químicos? Ora, se eu tenho lá na tabela periódica, se vocês acompanharem a tabela periódica moderna, a presença de 118 elementos químicos conhecidos. Mas esses elementos químicos se combinam entre si, formando outros compostos. A combinação de 118 elementos de maneira diferente, ela então torna, né, as possibilidades aí praticamente infinitas, né, de você conseguir formar substâncias. Uma quantidade enorme de possibilidades, né? Isso devido à possibilidade dos elementos químicos se combinarem através de ligações químicas para formar substâncias. Segunda pergunta: quais são os tipos de ligações estabelecidas entre os átomos ou íons desses elementos? Isso nós vamos responder lá na frente, né? Então, quando eu tenho átomos de metal e átomos de não metal, quando eles se combinam, eles podem formar, né, substâncias diferentes. Quando eu tenho a combinação de átomos de metal com metal, eu vou ter uma substância metálica. Ferro, alumínio, platina, ouro, né? Se eu tiver a combinação entre um metal com um não metal, eu sei que os metais têm tendência a perder elétrons, formar cátions, e os não metais têm tendência a ganhar elétrons, formando ânions. E isso vai acontecer. O metal vai doar elétron para o não metal, eles vão formar íons, cátion e ânion, vão sofrer uma força de atração eletrostática, vão se combinar e formar o composto iônico. E quando eu tenho um não metal ligando a um não metal, tem tendência a perder elétrons. Se ele... O que eles fazem, então? Compartilham elétrons, formando moléculas. Terceiro, que regras determinam a forma como esses átomos ou íons se combinarão? Então, as regras serão exatamente aquelas que nós percebemos pela tendência dos elementos. Todos eles querem adquirir estabilidade eletrônica. Todos eles querem ficar com 8 elétrons na camada de valência. Todos eles querem adquirir estabilidade com a configuração de um gás nobre. Para que eles consigam ficar com 8 elétrons na camada de valência, o que eles vão fazer entre si? Eles vão ganhar elétrons, perder elétrons ou compartilhar elétrons. Então, a regra geral é que esses átomos ou íons, né, têm a tendência de buscar estabilidade eletrônica de um gás nobre, buscar os 8 elétrons da camada de valência. Tudo bem, pessoal? Eu vou parar por aqui hoje, que vocês vão entrar numa próxima aula. E pergunto aí para vocês, tem alguma dúvida? Tá tudo tranquilo? Tudo tranquilo, professor. Sim. Então, beleza. E a gente se encontra de novo para a aulinha lá do Enem. Oi. Ah, é que eu tinha esquecido de avisar que a Juliana pediu para eu falar para o senhor que o aplicativo dela tá dando problema. E ela já tentou desinstalar. Aí não tá funcionando ainda. Entendi. Pede para ela desligar o dispositivo e ligar de novo. E se não resolver, tem que reinstalar o programa. Às vezes pode ter dado algum problema, hein? Tá. Eu deixo sempre a configuração aqui do Teams, eu deixo sempre para admitir todos automaticamente, entendeu? Então, eu nem precisa ficar... Eu nem preciso ficar admitindo aqui. Você entrou, já vai automático. Se deu problema, então tem que reiniciar lá. Tá bom. Tá bom, pessoal? Meio-dia Tá a gente se vê novamente, então. Ação para vocês. Se cuidem aí. Bom final de semana. Você Tchau. também. Cuida, Um professor. abraço. Tchau, professor. Até mais. Um Daqui a abração. pouco. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.